E uma dessas persuasões, 6 anos antes da guerra explodir, um vilarejo no leste da Alemanha foi invadido por alemãos e que viviam lá eram judeus. Naquela noite os alemães mataram 36 judeus, saquearam a cidade, quebraram tudo. E dentre muitos feridos, um homem chamado Yaakov ficou gravemente ferido. A sua família foi salva daquele saque por não estar ali, estava só ele em casa. Quando eles voltaram, souberam da notícia, 36 óbitos, muitos feridos, dentre eles Yaakov. Eles tomaram uma decisão, uma atitude. Pressentindo a destruição que viria sobre o povo judeu, eles partiram da Alemanha e vieram para a Argentina. A Argentina é uma das maiores colônias judaicas do mundo. E 6 anos depois a guerra mundial explodiu. 6 milhões de judeus foram mortos. Porém, aquele homem religioso, espiritual, aquele homem de Deus, que se chamava Yaakov, que estava só em casa, buscando a Deus. Este homem, por causa das muitas pancadas que levou na sua cabeça, agora a única palavra que consegue falar são palavras que ninguém entende. Apesar daquela cena ter salvado toda a sua família, Yaakov pagou um preço muito alto pela salvação da sua família. Yaakov pagou para salvar a sua família a sua maior riqueza. Como eu disse, a maior riqueza do homem não é o Espírito Santo, não é a igreja, não é a família, não é a saúde. A maior riqueza do homem não é Jesus. A maior riqueza do homem é a consciência. Porque se você não tem consciência de quem é Jesus, ele não vale nada para você. Porque se você não tem consciência do que é salvação, ela não vale nada para você. Se você não tiver consciência do que é família, ela não vai valer nada para você. A consciência é o poder que temos de dar valor às coisas. Se você tem consciência da riqueza que é o Evangelho, então você vai tratar ele diferente. Se você tem consciência do que é liberdade, você vai dar valor a ser livre. E muitas pessoas não têm consciência do que é saúde, porque se drogam, porque bebem, porque se prostituem. Muitas pessoas não têm consciência do que é liberdade, só vão ter quando forem presos. Muitas pessoas não têm consciência do que é salvação, porque só vão saber de fato o valor da salvação quando estiverem no inferno. Muitas pessoas podem vir para o culto para ficar dando risada e brincando e conversando enquanto o pregador prega, mas só vão ter consciência quando no dia precisarem de uma palavra e não tiverem. Então a maior riqueza de um ser humano é algo que Deus só colocou nos homens, não colocou nos vegetais, não colocou nos animais, não colocou nos astros, não colocou nas estrelas, e muito menos nos seres que ele criou, só colocou no homem um poder que nós chamamos de consciência, que em alguns pontos é tão alto, tão poderoso, que se torna um tribunal dentro de nós. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, você pode ser julgado pela sua própria consciência. O texto que nós acabamos de ler conta muito bem, exprime muito bem o que é consciência. Israel é um bando de escravos. 2 milhões de hebreus são escravos em Êxodo 32. 2 milhões. E não é uma escravidão que durou uma semana, 15 dias, 10 dias ou 20 dias. É uma escravidão que já passou de 4 séculos. São muitas gerações de escravos. Alguns deles nem sabem de onde vieram. Alguns deles não têm nem consciência de quem é o Deus dos seus antepassados. O que quer que eu pare e diga amém?
Então, a escravidão cauterizou a consciência deles. E a consciência deles está presa à sua realidade. São escravos. Qual é a expectativa de vida de um escravo? Qual a expectativa de felicidade de um escravo? Aí o que Deus faz? Redobre sua atenção. Deus desce na terra, como está descendo aqui nessa noite. Visita Moisés, usa Moisés, liberta o povo. Só que quando liberta, não é simplesmente libertar, não. Os direitos trabalhistas de 2 milhões de escravos devem ser pagos pelo Egito. E não só os direitos trabalhistas de 1 ou 2 anos de trabalho, mas de 430 anos de trabalho. A saída de Israel do Egito simplesmente quebrou o Egito. O Egito era um até 1500 antes de Cristo e o Egito se tornou outro 1500 depois de Cristo. Porque 1500 antes de Cristo, quando Israel ainda é escravo do Egito, o Egito é uma megapotência, mas quando sai, nunca mais o Egito é a mesma coisa. Por quê? Porque, grave o que eu vou dizer, porque a maior riqueza de um reino são os seus servos, os seus escravos. Por isso que Satanás não ajunta tesouros, Satanás quer juntar escravos. Quanto mais escravos tem, mais forte o reino é. Porque tesouro não gera tesouro, mas escravos gera tesouro. 430 anos de trabalho, de pagamento de trabalho, quebra o Egito, porque todo ouro é dado e não paga conta. Toda prata é dada e não paga conta. Todo bronze é dado, não paga conta. Todo gado é dado, toda ovelha, até as galinhas, as panelas velhas, tudo para pagar a conta. E diz em Êxodo 10, versículo 24, nenhuma unha do que é de Israel ficou para o Egito. Simplesmente quebrou o Egito, arruinou. Você pode imaginar, redobrando a sua atenção, um bando de escravos que ontem eram escravos e agora ganharam na Mega Sena sozinha. Porque quando Israel vai saindo do Egito, parece uma escola de samba. Todo mundo com aquele chapelão de ouro do faraó, com cordões de ouro dessa grossura no pescoço, mas ainda arde as marcas da chibata nas costas. E eles estão cobertos de ouro saindo. Agora não precisam mais morar em casa de pau a pique, agora vão ganhar um país, uma terra. Alguém pode dizer glória a Deus? Veja só, estão livres. Não tem mais ninguém para humilhar, para bater, para cuspir, para chutar, para dar nas costas. Não tem mais ninguém, agora são livres. E mais, não só livres, porque a liberdade é uma grande riqueza. Não só livres, mas livres e ricos da noite para o dia. Mas tem um problema aí.